Karina, que estará ali ministrando sobre a vida deles também. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Amém. Boa noite. Tá frio? Esse aqui, tá frio aí? Tá doido, o que é isso? Caindo neve mesmo, hein? Nem chegou o frio ainda, né, Lourdes? A hora que chegar frio aqui. Pai do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos numa série de mensagens, começamos semana passada, sobre Pentecostes. Depois da Páscoa, domingo de Pentecostes, então, 50 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E eu vou falar um pouco sobre isso. O pastor Guilherme já deve ter introduzido semana passada, falado alguma coisa. Eu quero só reforçar alguma coisa e nós continuamos a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre algumas figuras do Espírito Santo. Semana que vem vamos falar sobre as obras do Espírito Santo. Então, durante 7 semanas, vamos estar ministrando sobre a pessoa do Espírito Santo. Embora a gente não fale muitas vezes, né, mas é a terceira pessoa da Trindade, e Ele é que está operando em nós hoje, amém? Jesus foi para o céu, não nos deixou órfãos, mas mandou o Espírito Santo vir sobre a igreja. E eu quero ler o texto de Atos capítulo 2, no versículo 1 em diante. Vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente vem um vento como de um som, vem um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Nesse texto aqui, nos fala sobre a vinda do Espírito Santo. E existem muitas mensagens, muitas pessoas pregando sobre o Espírito Santo e dizendo então que o Espírito Santo foi foi algo que aconteceu no dia de Pentecostes. A partir dali então, ele opera não muito visível, mas ele não tem dons. Não tem dons para nós. Algumas igrejas falam que os dons se cessaram quando os apóstolos morreram, acabou o Espírito Santo, então ali acabou as obras do Espírito Santo, os dons de cura, de falar em línguas. Alguns até dizem que falar em língua é só ir no CCAA, né? Ou se não no físico, ou se não aprender um idioma diferente. Mas a palavra de Deus diz que nós recebemos dons, e um dos dons, são dos 9 manifestacionais, um deles é falar em língua, outros é discernimento, né? Outro é discernimento de línguas, outros são dons de profecias, e nós cremos como igreja, né, nos dons do Espírito Santo. Eu quero ler outro texto que está aqui em Atos mesmo, capítulo 2, ainda lá no versículo 39, está na sua Bíblia aí, e diz assim: pois a promessa é para vocês, aquele povo que estava lá, naquele dia, os discípulos, todos aqueles que se creram, para os seus filhos, os filhos dos discípulos, né, que estavam no dia de Jesus, e para todos os que estão, aonde? Longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então nós estamos longe, faz 2000 anos que aconteceu a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda é para os nossos dias, amém? A graça, o poder, né, a presença, essa promessa é para nós. Ela não cessou ali nos apóstolos, ela não cessou com o tempo dos discípulos, o Espírito Santo ainda continua atuando sobre a igreja, e nós estamos falando sobre isso. Nós vamos relembrar no dia de Pentecostes, né? Mas nós estamos rumo a esse dia, de celebrarmos tudo aquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida. Então, estamos nos preparando. Quando nós falamos de Pentecostes, é celebrado 50 dias depois do domingo da Páscoa. Então, acabamos a Páscoa, aí fizemos a nossa quaresma, e agora nós continuamos então falando sobre o Pentecostes. O Pentecostes era para aquele povo, o povo judaico, era uma festa, né? Era a festa da colheita, ou festa das primícias, né? Todo
50 dias depois da Páscoa, havia a colheita. Então, na época de Israel, lá no povo de Israel, então, eles colhiam e faziam uma grande festa. E essa festa, então, eles traziam as primícias para apresentar a Deus. E o que isso tem a ver conosco hoje? Deus, então, falou que essa promessa essa festa não era só para celebrar naquela época, mas continua sendo celebrada, porque o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então aqui, nesse primeiro dia, quando Pentecostes veio, né, depois que Jesus foi ao céu, 40 dias depois, 10 dias depois, os discípulos estavam orando ali naquele lugar, e o Espírito Santo desceu. Tinha mais ou menos 120 pessoas naquele lugar, e ali então, eles cheios do Espírito Santo, que essa é a promessa que Jesus falou que eles precisariam ter sobre a vida deles, né? E a igreja, nós como filhos de Deus precisamos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a necessidade do Espírito Santo agir na nossa vida, nós falarmos com Ele. Quem é o Espírito Santo, né? Ele tem várias figuras que nós vamos falar também, e Jesus então disse para nós, quando Ele foi ao Santo Céus, em João 14, 18, Ele diz assim, as palavras de Jesus: não os deixarei órfãos, mas enviarei sobre vocês o Espírito Santo, outro, né, o Consolador, outro do mesmo tipo, amém? Não é outro hétero, né, uma palavra grega, que significa outro do tipo diferente. Está falando halos, outro do mesmo tipo. Então, Jesus foi ao céu, mas Ele enviou o Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. E aqui no dia de Pentecostes foi o dia da colheita, amém? Foi o dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja, e a Bíblia diz ali que naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Foi uma grande colheita, né, de pessoas que se converteram. Então começou a igreja aí, no Pentecostes, e o Espírito Santo continua atuando. Podemos dizer que o Atos dos Apóstolos podia ser Atos do Espírito Santo, esse livro. Quando você lê lá até o capítulo 28, você vai ver que o apóstolo Paulo está lá em Roma e acaba ali a história. Mas na verdade a história continua, porque nós somos a igreja do Senhor, amém? Deus ainda continua operando através do Espírito Santo. E eu quero então falar algumas coisas sobre o Espírito Santo nessa noite, a obra do Espírito Santo, as figuras do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Outro texto, Atos 4, 25, diz assim: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. O Espírito Santo sempre atuou na humanidade, desde Gênesis, né, quando ali o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo então começou a agir. Havia então a Trindade, nós cremos na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Então cremos na Trindade, cremos que os três pessoas formam uma só, são um só Deus, e é esse Deus que nós adoramos. Então, nós vamos falar sobre um pouco mais sobre isso. O Espírito Santo, então, ele teve e tem e terá um papel fundamental nos planos de Deus para o homem e para a igreja. Portanto, nós devemos conhecê-lo através de um relacionamento pessoal. Isso é de suma importância para a nossa vida. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus, amém? Eu não sei se você acorda de manhã falando assim: bom dia, Deus Pai, bom dia Jesus e bom dia Espírito Santo. Nós precisamos falar com Ele, amém? Tem um relacionamento com Ele, pessoal. Ele quer se relacionar conosco, e Ele está aqui, agindo no nosso meio, nesse momento. Nós não vimos, mas Ele está agindo, amém? Então nós vamos conhecer algumas figuras do Espírito Santo nessa noite, e a Bíblia nos ensina sobre as verdades espirituais. Como é que você entende verdades espirituais? Se são invisíveis. Então, Deus nos dá algumas comparações, metáforas e alguns tipos, né? Parábolas também. Jesus falava das coisas do céu, falando de parábolas, né?
com as coisas que nós entendemos. Então, para nós entendermos, né, Deus mostra através de figuras. E nós vamos ver aqui algumas figuras, né, na terra, que simbolizam, que mostram, que tipificam ao Espírito Santo. Então, e vão revelar características, né, importantes sobre quem o Espírito Santo é e como ele age na nossa vida, como ele age na igreja, como ele age no mundo. Vamos ver alguns 5 elementos bíblicos, então. O primeiro, a figura primeira do Espírito Santo, ele é apresentado como uma pomba. Tem aí a figura? Aí, uma pomba, ok? Lá em João, no capítulo 1, versículo 32, diz assim: então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Aquele momento que Jesus foi batizado. Então, a pomba, né? O Espírito Santo, então, é simbolizado aí por uma figura visível para nós, uma pomba, né? Então, encontramos o Espírito Santo tomando a forma de uma pomba. Algumas características, então, dessa ave aí, para nós entendermos melhor sobre o Espírito Santo. A pomba, a primeira coisa é a pureza, ela é branca, né? É branca, então essa pureza. Outra coisa é beleza, é muito bonito, né? Esse pássaro. E outra coisa é a sua suavidade. Também é uma ave facilmente incomodada. Não sei se você já jogou milho para elas, né? Sim, elas vêm comer em alguns lugares assim, né? E se você chega perto, ela voa, né? Então, ela se incomoda, né, com a presença nossa. Então, também nos remete um fato aí, que nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos afastá-lo de nós, nós podemos afastá-lo, entristecê-lo, e ele sai, né? Podemos dizer assim, a sua presença, o seu poder sai. Ele também, outra coisa que a pomba ela é inofensiva, ela é calma. Mateus capítulo 10, versículo 16, fala: portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então, outra característica da pomba, né? Ela é calma, né? E ela não tem malícia. É uma ave assim. Lá em Gênesis capítulo 8, no versículo 6 até o 12, nos fala sobre a Arca de Noé. Amém? Estão aí comigo? Lá a Arca de Noé. Então, Noé fez uma arca e ele, então, estava mais de um ano sobre a água. Então, choveu 40 dias e 40 noites, mas a água demorou mais de um ano para descer. Então, quando a água encheu toda a terra, Noé, junto com a sua família e os animais, estavam na arca. E aí, então, eles estavam aguardando as águas descerem. Levou mais de um ano para a água baixar. E então, como é que Noé não conseguia ver nenhuma terra seca, né? Estava baixando, mas não conseguia nem ver a terra. Então ele soltou alguns animais. Ele soltou um corvo, depois ele soltou uma pomba. E quando ele solta o corvo não volta mais, né? Provavelmente o corvo é uma ave que come carnívoro, né? Então provavelmente deve ter encontrado alguma carniça em algum lugar. Mas quando ele solta a pomba volta, né? E isso é uma coisa muito linda, porque ela se recusou a ficar do lado de fora da arca, onde nenhum lugar limpo, né, podia ser encontrado. Então, o Espírito Santo, obviamente, só habita naqueles que têm sido lavados pelo sangue de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nossos pecados são perdoados. O Espírito de Deus é santo e habita no lugar santo. Por isso que diz, nós devemos preservar nossa vida, nosso templo, né, santo, limpo. E o Espírito Santo habita aí. Então, é um símbolo, então, de pureza. É um símbolo, então, de santidade. Também a pomba, ela trouxe, essa pomba que volta depois, ele solta de novo. E quando ela volta com uma folha de oliveira no seu bico. Como sinal de esperança. Então agora a terra secou e a oliveira está nascendo, e ela trouxe então uma oliveira, dizendo agora, né, a terra está pronta para que a gente possa descer da arca e possa se alimentar da terra,
a Noé e a sua família. Então, isso prefigura então o Espírito Santo, que traz a segurança da salvação, que traz esperança para os que estão em Cristo. Então, outra figura da pomba para nós, trazendo para nós isso, né? A figura da pomba, ela traz esperança para nós. O Espírito Santo habita em nós, e quando nós temos esse relacionamento com Ele, Ele coloca esperança no nosso coração, de que às vezes nós estamos passando momentos difíceis, mas podemos crer que as promessas de Deus se cumprem. Ou seja, eles poderiam sair da arca, ou seja, eles poderiam comer novamente, as folhas, né? A comida estava brotando novamente. Então, assim é a promessa de Deus. Falou para a Noé: vocês não vão morrer afogados, vocês vão ser guardados e protegidos. Dentro da arca, na arca, Noé, aliás, estava protegido, e a arca simboliza a salvação. A família dele foi salva, né? E nós podemos ser salvos, que tipifica Jesus. E o Espírito Santo, então, essa pomba que guarda, que nos dá esperança, coloca no nosso coração. Então, duas coisas que nós aprendemos nessa primeira figura do Espírito Santo, como pomba. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, que está em você, em nós, amém? Não entristeça Ele, não afaste Ele de você, não, mas deixe Ele habitar, né? Faça um relacionamento com Ele, tenha um relacionamento, né? Como você pode ter com uma pomba, você alimentando ela fica tão dócil, tão macia, que ela não tem mais medo de estar perto de você, ela não se afasta mais de você. Assim tem que ser o nosso relacionamento com o Senhor, amém? Não entristecer o Espírito Santo, isso está lá em Efésios 4:30. Então, outra coisa que nós aprendemos: honre a presença dEle na sua vida, honre a presença dEle na sua vida com um caminhar de santidade e de pureza. Se você quer ter o Espírito Santo agindo na sua vida, você tem que se afastar do pecado. Você tem que deixar a vida de pecado, a vida, né, o pecado que nos afasta de Deus e que afasta o Espírito Santo na nossa vida. E você deve convidar Ele para fazer parte da sua vida e se consagrar a Deus, se consagrar a Ele. Você terá a presença dEle constantemente na sua vida. E Ele quer isso de nós, amém? Então, essa primeira figura aí, a figura da pomba. A segunda figura que nós temos é representado pelo óleo. Aí o óleo, né? O óleo é o azeite, né? Da unção, que era usado muito no Antigo Testamento. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 13, diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. É por isso que nós usamos óleo, né, aqui para orar por vocês depois, todo final de culto, na terça-feira, nós ungimos com óleo. O óleo significa a unção, né? O óleo é o azeite da unção. E essa é uma palavra de Deus que nós fizemos e oramos por todos com óleo, ungindo. Esse azeite, então, ele foi um artigo de grande importância em toda a história de Israel. Ele foi usado como comida, ele foi usado como remédio, ele foi usado como iluminação, né, lá no templo, no tabernáculo também, e ele foi usado como unção. Então, ele tem muitas características, muitas coisas que dá para usar o óleo, e era muito importante no Antigo Testamento. E é uma representação do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como também no Novo. O óleo representa então a presença de Deus no ambiente e na pessoa, amém? Então, alguns textos para nós entendermos aí, lá em Êxodo capítulo 40, do versículo 9 a 11, diz assim, Êxodo 40, 9 a 11, qui. 9 a 11, quando o tabernáculo foi concluído por Moisés, diz: unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há, consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios
e consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre. Traga até 11. Consagre, unja com a bacia com a sua base e consagre. Você vê então que quando Moisés terminou de construir o tabernáculo, as peças do tabernáculo, todas as peças foram consagradas e foram ungidas com o óleo da unção. Amém? Isso nos mostra então, vemos aí então esses móveis sendo ungidos, né? Como o tabernáculo era uma figura de Jesus, o azeite figurou Cristo sendo ungido pelo Espírito Santo. E isso é muito importante, né? Quando se fala de unção, se fala de separação. Então, você pega alguma coisa e separa aquela coisa para Deus. A gente está consagrando. A gente faz isso com os dízimos, né? Pega o 10%. Esse aqui nós consagramos a Ti, Senhor. Pertence a Ti. Nós separamos para o Senhor, né? Nós estamos entregando para Ele. Nós também somos, eu e você somos ungidos pelo Espírito Santo. E nós somos consagrados para Deus. Amém? Eu e você, nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós pertencemos a Jesus agora, né? O mundo celestial, o reino de Deus. E quando você e eu, nós somos consagrados, isso significa a unção de Deus, a separação de Deus. Jesus foi consagrado, por isso que chama Jesus Cristo, Jesus o Messias. Seria Jesus ungido, Jesus o separado. Jesus foi separado como Filho de Deus, né, para trazer salvação ao mundo. E nós fomos separados por Deus desse mundo para servi-lo como embaixadores, como filhos amados dele. Nós estamos aqui e fomos consagrados, separados do mundo para Ele. Então, nosso templo, né, nosso corpo também é o templo do Espírito Santo, consagrado, separado para Ele. Então, essa é a primeira figura do óleo. A outra figura, né, a do óleo ainda, outra utensílio do óleo, no tabernáculo, está no capítulo 27 de Êxodo. 27, o versículo 20 e 21, diz assim, 27, 20 e 21. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas, batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Esse texto aqui nos fala então que o azeite, além de ungir, de separar, de consagrar, também o azeite era usado para a iluminação. Era colocado no candelabro, então ali tinha lugares, né, para que pudesse colocar o azeite. E esse era o papel dos filhos de Arão. Eles tinham que sempre ter o azeite ali naquele lugar e sempre tinha que estar aceso. Está falando da presença contínua do Espírito Santo. Nós podemos apagar o Espírito Santo. A Bíblia fala que não apagueis o Espírito Santo que está em vós. Como é que a gente faz isso? Quando nós não colocamos azeite, quando nós não alimentamos o Espírito. O apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito, né? E não satisfazeis os desejos da carne. Você pode, então, afastar ou apagar o Espírito de Deus na sua vida. Você pode ser um crente que vive uma vida morna, ou uma vida fria, ou uma vida apagada, podemos dizer assim. A Bíblia diz que nós somos luz desse mundo. E essa luz vem na nossa vida através do Espírito Santo. Quanto mais nós damos espaço, liberdade, quanto mais nós buscamos através da oração, através da palavra de Deus, através do jejum, através de consagrarmos a Deus, mais o Espírito Santo age em nós, mais óleo há na nossa vida, para que Ele possa então se revelar através de nós, de mim, de você. Então, nós precisamos estar sempre com o nosso azeite, sempre com o Espírito Santo ardendo no nosso coração para nós iluminarmos. E aí vem a graça, vem o poder de Deus em nós. Não é nós, mas o Espírito Santo é em nós e através de nós. Amém?
Então fala para o seu irmão, não deixe o azeite se apagar, não deixe a lâmpada se apagar aí na sua vida, né? Amém? Eu vou falar um pouco mais sobre isso para frente. Outra coisa importante aqui, Levítico capítulo 14, versículo 14 a 18, diz assim, 14 a 18, fala sobre a purificação da lepra. Levítico 14 a 18, diz: o sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda, e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Amém? Então, o versículo 17 diz: o sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão e na palma da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar da palma da mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então, outra coisa que o óleo era usada era para a purificação da lepra. Então, nesse texto aqui é interessante porque era usado também tanto o sangue do holocausto quanto o azeite. E isso revela que quando alguém se converte ao Senhor, ele é curado dos seus pecados. Porque a lepra, para nós hoje, é o pecado. A lepra do Antigo Testamento hoje significa o pecado. Quando o Espírito Santo vem sobre nossa vida, o nosso pecado, né, é perdoado. Nós somos restaurados pelo sangue de Jesus, como também pela pessoa do Espírito Santo. É Ele que opera no nosso coração. Quando eu e você abrimos nosso coração para Ele, e quando você passou pela conversão, você talvez chorou, você se quebrantou, você reconheceu o seu pecado, e você começa então, abre os seus olhos e começa a ver tudo aquilo que Jesus fez na cruz, passa a ter um significado diferente, muito mais profundo, porque você é purificado pelo Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento era usado o óleo e o sangue para a purificação dos leprosos. Assim também nós hoje, pelo sangue de Cristo e pelo óleo, pelo Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, nós somos curados, nós somos perdoados, nós somos transformados. Então é isso que nós aprendemos aqui. Outra coisa também que o óleo servia, ele era frequentemente associado na Bíblia com curas. Existem vários versículos, então, que, como nós lemos já esse primeiro de Marcos, né, que eles ungiam os doentes com óleo. Então, o óleo significa também um símbolo de cura, de restauração. É o Espírito Santo que faz isso. Amém? Nós ungimos com óleo, mas quem cura é o Espírito Santo. É Ele que age, é Ele que transforma, é Ele que toca lá no que está enfermo, é Ele que faz, né, a obra, né, de trazer vida novamente. É o Espírito Santo que faz isso. Ele cura-nos, tanto o nosso corpo também como espiritualmente. Estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus nos deu vida através do Espírito Santo. Nós vamos ler isso. Então, a segunda figura, o óleo, amém? O azeite. O azeite, então, é o Espírito Santo. Então, que nessa noite você receba a cura que o Espírito Santo deseja fazer sobre a sua vida. Amém? Que você possa receber a cura que o Espírito Santo quer fazer. E então, outra coisa, caminhe em consagração para Ele, a Ele. Entregue-se completamente ao Espírito Santo. Senhor, né, quando você está vindo aqui na frente, quando você está orando na sua casa, quando você está pedindo alguma coisa, vem Espírito Santo sobre minha vida, vem me curar, vem restaurar minhas emoções, minha alma, meu coração, meu corpo. Ele vai fazer tudo isso. Amém? É o Espírito Santo que faz. Então, essa é a segunda figura. A terceira figura, o Espírito Santo é representado como água.
Aí tem uma cachoeira bem linda aí. Água, aleluias. Águas que nunca faltam. João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Quando Jesus falou sobre isso, ele estava falando sobre o Espírito Santo. Vamos ler, João 7, versículo 39, diz assim: quem crer em mim, 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí você vê, eles começaram a pensar, mas o que Jesus está falando? Ele fala, né? João explica que ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então aqui Jesus estava aqui ainda, né? Nesse momento aqui, quando Jesus estava falando. Mas logo quando Jesus morreu, né, e ressuscitou o terceiro dia, aí ele falou: fiquem nessa cidade, em Jerusalém, para que sejam revestidos com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo visite vocês. E aí, nós já estamos nessa época, o Espírito Santo veio. Então, uma figura que apresenta aqui o Espírito Santo é água abundante. O Espírito Santo é comumente representado como água, especialmente em relação à sua obra da salvação, né? Então, nós vamos ver algumas coisas da água que estão aqui. Primeira coisa, a água é fonte da vida. Amém? Nós sabemos disso. Quando fica aí 4, 5 meses sem chover, começa a secar tudo, não é? Mas quando vem a água, tudo começa a ficar verde novamente, tudo começa a florescer novamente. A água, então, ela é fonte da vida. Então, num deserto, se você começar a jogar água, estão fazendo isso agora em alguns lugares no deserto lá, né, no Oriente, eles estão jogando água, e é tudo areia, mas estão jogando água, e está começando a florescer tudo, só porque tem água. A terra começa a ser, né, produtiva novamente, mas sem água tudo está morto. Então, a presença do Espírito Santo traz vida, e é um requisito para o fruto espiritual para as nossas vidas. Em Gálatas 5 fala sobre isso, 22, que os frutos do Espírito, né, são amor, alegria, paz, benignidade, né, domínio próprio, toda mansidão. Então, o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na nossa vida, nós começamos a frutificar, nós começamos a florescer. Amém? Então, aí a figura da água, que é importante. Outra coisa, a terra tem abundância de água. Os remidos também têm uma fonte abundante do poder do Espírito Santo. Do seu interior fluirão rios de água viva, né? Ao contrário do poço, né? Quando aquela mulher samaritana foi lá no poço, nós vemos aqui representado pelos irmãos aqui, né? No dia da Páscoa. Então aquela mulher estava no poço, e Jesus falou para ela assim: você está nesse poço aí, eu posso dar um rio para você. É isso que ele falou. E ela: onde tem esse rio para não voltar mais aqui? Ou seja, para ela não precisar mais buscar água nesse lugar, porque ela tinha, né, constrangimento de estar ali, por isso que ela estava no meio-dia. Então, Jesus estava se referindo sobre o Espírito Santo, sobre a abundância do Espírito Santo, a abundância de poder, a abundância de graça. Então, hoje na terra, né, existe 1/3 da terra é água, né? Então, nós sabemos que existe muita água, né? E é isso que o Espírito Santo representa na nossa vida. Ele está atuando abundantemente em nós e através de nós no mundo. Então, Ele está derramando essa água, e todos aqueles que creem em Jesus, né, do nosso interior começam a fluir rios para outros beberem, para outros serem saciados com a palavra, com o Espírito Santo que está em nós. Por isso a importância, por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vidas você vai dar, né? Mais vida você vai dar, mais fruto você vai dar, mais pessoas serão tocadas através da sua vida. Então, encha-se do Espírito Santo. Outra coisa também que a água simboliza aqui, a água é necessária para a limpeza. É o Espírito Santo quem limpa os nossos corações na regeneração, e Ele continua nos purificando quando diariamente nós nos aproximamos do Pai Celestial. Eu quero ler
o texto de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim, Tito 3, 5. É interessante que fala aqui sobre a palavra de Deus. Tito 3, 5. Antes de Hebreus, Tito. 3, 5 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele, Deus, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus, o nosso Salvador. Aleluias! Deus nos lavou e nos regenerou, ou seja, somos gerados novamente, mas é uma obra do Espírito Santo. Então, quando se fala de água, o Espírito Santo ficando como água, é isso, Ele limpa, Ele nos lava os nossos corações, Ele nos regenera, Ele nos purifica diariamente. Quanto mais você se aproxima dEle, mais Ele age na sua vida. Então, nós precisamos intencionalmente, na nossa caminhada cristã, buscar mais do Espírito Santo, mais desse poder, mais dessa graça, para nós sermos limpos. Não sei você, mas quando nós estamos aqui louvando a Deus, adorando a Ele, nós sentimos a presença dEle. Quando você está lá no seu devocional, orando pela manhã, buscando a presença dEle, de repente você começa a sentir alguma coisa, no seu coração, você começa a chorar, é o Espírito Santo agindo em você. Dê liberdade, amém? Dê liberdade para Ele agir, para Ele, Ele fazer isso. Se você ainda não sentiu isso, se você ainda não experimentou isso, se entregue para você ver o que Deus pode fazer na sua vida. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Também, o Espírito Santo é comparado à água viva, vinda de um córrego constante. Ele é de todas as formas superior aos poços, as poças estagnadas deste mundo. Então, enquanto os prazeres dessa vida desaparecem e acabam, o Espírito de Deus continua sendo uma fonte interior de vida e de alegria, amém? Uma fonte interior de vida e de alegria, do nosso interior. Está caindo tudo, tudo está se acabando, mas nós estamos alegres, nós estamos fortes, nós estamos cheios de vida, cheios de alegria. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz, amém? Então, se você está triste, abra o seu coração para o Espírito Santo. Se você está se sentindo seco, abra o seu coração para o Espírito Santo. Ele vai agir em você, através de você. Como disse aquela mulher samaritana, Jesus falou para ela em João capítulo 4, versículo 14, só para nós lermos aí. Ele diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte de água. A fonte, como nós vimos aquele rio ali, a água que nunca para, Nós temos aqui o Rio Grande, temos o Rio das Mortes. O Rio Grande é mais bonito, a água mais limpa, Então nós vamos lá, nunca para aquela água. Você sabe de onde está vindo aquela água? Assim é o Espírito Santo, nunca para, Ele sempre está fluindo com abundância, sempre trazendo vida por onde passa, trazendo limpeza, dá para tomar banho e tudo mais. É um lugar, assim é aqueles que estão no Espírito Santo, cheio de vida, cheio de alegria do seu interior. Essa água que Jesus ofereceu para aquela mulher samaritana, ela falou: Senhor, dá-me dessa água. Ela fala: dá-me dessa água, Então, busque do Senhor, Ele vai dar água para você, essa presença gloriosa, amém? Estão entendendo até aí? Está difícil? Não? Então esses símbolos falam sobre o Espírito Santo. Outro símbolo é o vento. O Espírito Santo é apresentado como vento. João capítulo 3, versículo 8, Jesus falando a Nicodemos, ali ele fala assim, versículo 8: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Todos aqueles que nasceram de novo, como diz, é necessário nascer de novo. O Espírito Santo age dessa maneira.
Então, como um vento. Essa palavra vento aí é traduzido como pneuma. Onde vem o pneu do carro? Okay? Pneumático, né? Também é chamado pneumático. Ou seja, pneuma é ar, simboliza ar, tá bom? O pneu tem ar dentro, então é por isso que chama pneu. Aquele lugar ali. E o Espírito Santo, então, é um vento, né? Como um vento, né? Então, o vento, ele é invisível, ele sopra, né? A gente não vê. O vento, nós não vemos o vento. Então, isso fala da salvação que vem como sinais invisíveis, né? Conforme Jesus explica a Nicodemos. Uma coisa que é invisível dentro de nós, não é uma coisa visível. Então, uma pessoa que nasce de novo, a gente não sabe se ela nasceu de novo ou não, porque é invisível, é uma obra que acontece lá dentro. Mas depois você vai ver os frutos, você vai ver a vida mudando, sendo transformada, porque alguma coisa aconteceu. Então, uma obra invisível dentro de nós está acontecendo. Acontece quando você se converte. Outra coisa, né, que o vento ele não é controlado. Ele, né, ele sopra para todos os lados. Ele diz aqui, onde ele sopra, onde ele quer. Você não pode agarrar o vento, né? Tinha aí uma ex-presidente, né, que queria embalar o vento. Você sabe dessa aí, né? Então, virou até piada, virou meme, né? Vamos pegar o vento, como a gente pega a água, né? Para a gente fazer energia, não sei o quê. Então, não dá para pegar o vento. É por isso que todo mundo ri. Como é que você pega vento? Imagina, né? Você pega lá o vento e guarda, né? Daqui a pouco você sopra ele de novo. Não dá, né? O vento não dá. Ele não se controla, né? Então não é controlado pelos homens. O Espírito Santo, ele não é controlado por nós. Nós não podemos dizer o que ele tem que fazer, o que ele vai fazer. Não, ele faz o que ele quer, amém? Porque ele é soberano. O Espírito Santo é Deus, e Deus é soberano em suas ações, né? Em seu poder. Um tempo atrás, muitas pessoas falavam assim: quando a gente cantou aquela música, o Espírito Santo agiu. Aí todo culto cantava com a mesma música, para o Espírito Santo agir. É como se pudesse assim: essa música aqui, o Espírito Santo vem. Não é assim não. Não é assim não. Ele vai agir como ele quer. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo buscando, ele vai agir. E assim muitas pessoas começam a colocar Deus dentro de uma caixa, o Espírito Santo dentro de uma caixa, ele vai agir dessa maneira. Não, ele age como ele quer, porque ele é soberano. Assim é o vento, né? Como disse Jesus aqui, ele sopra onde ele quer, ele faz o que ele quer. Outra coisa, a presença do vento é percebida pela sua influência. Então, da mesma forma, a presença do Espírito Santo é conhecida pela sua influência nos corações e na vida das pessoas. Você sabe quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, você sabe, né? Não estou falando sobre falar língua somente, ou orar pelas pessoas, fazer milagres. Você sabe que aquela pessoa, ela traz uma paz, ela é alegre, é uma pessoa que você sente e chega perto, seus olhos brilham, ela começa, você sente alguma coisa diferente que tem. Você fala assim: essa pessoa tem uma coisa diferente, né? Tem uma coisa, é o Espírito Santo agindo, né? Então, ele age na nossa vida, ele age nos nossos corações, e ele opera de uma maneira poderosa. Isso é o vento, né? Isso o vento também o vento é poderoso. Em Atos dos Apóstolos, a gente leu Atos 2, 1 e 2, né? Ali fala que veio como um som, né? Um vento poderoso sobre aquele lugar, soprou sobre aquele lugar, né? Havia também símbolos de fogo sobre a cabeça de cada um, mas esse é outro, nós vamos falar. Então esse poder, quando nós vimos alguns furacões passando por aí, né? Você vê, aqui passou um vento, rebentou tudo, levou telhado, quebrou árvore, arrancou árvore velha da raiz. É o vento, é o poder do vento. A Bíblia diz que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Esse dunamis, né? Essa dinamite vem sobre nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo, quando entra no nosso coração, quebra todas as coisas, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vida, quebra a nossa prepotência, quebra a nossa altivez. Tudo é quebrado quando ele age na nossa vida e através de nós. Então nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele haja dessa maneira sobre nossa vida. Então aqui Deus está falando para nós, né? Seja guiado pela influência do Espírito Santo. Ele é soberano sobre a sua vida e ele quer reinar sobre você.
Amém? Dê lugar, dê espaço para o Espírito Santo, e Ele vai agir. Outra coisa que o vento faz, assim como o vento move um barco a velas, o Espírito Santo também moveu aqueles que escreveram as Escrituras. Lá em 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21 diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa palavra impelidos é como um barco à vela. O vento sopra e leva o barco. Os homens que escreveram as Sagradas Escrituras, mais ou menos uns 40 homens escreveram a Bíblia, são 66 livros. Esses homens foram impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dirigiu: agora você vai escrever sobre isso, agora você vai falar sobre isso, agora você vai falar, sobre isso. E aí eles foram escrevendo, tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, amém? Essas profecias, por isso que elas são a palavra de Deus. Deus soprava sobre eles, e eles então escreviam e começaram a declarar aquilo que eram as promessas de Deus, as obras de Deus. Então o vento faz isso, como um vento move um barco a velas, assim o Espírito Santo agiu na vida daqueles homens, e assim Ele continua agindo nas nossas vidas, amém? Ele quer agir em nós, através de nós também. A última coisa aqui, sobre o vento, da mesma maneira que o vento age sobre a natureza e move a relva, assim o Espírito Santo toca nos nossos corações, nosso coração orgulhoso, através da sua obra de convicção. Ele age. Isaías 40, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 40, versículos 6 e 7, diz assim: aleluias. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. Aleluias. O povo não passa de relva. Assim o Espírito Santo age nos nossos corações. Quando o Senhor passa sobre nossa vida, nós somos como uma flor do campo. E é assim que Deus age em nosso coração. Nos quebrantamos, nos humilhamos. Quantos homens e mulheres você já viu, que foram tocados poderosamente pelo Espírito Santo? Eram tremendamente orgulhosos, pecadores. Se transformam homens, que choram à toa, homens que são quebrantados, homens que amam agora. E assim aconteceu comigo e com você. Eu não sei você, mas Deus tem agido em nossas vidas assim. E agora, a última figura do Espírito Santo. Vamos lá. O fogo. Aleluias. Em Atos dos Apóstolos nós lemos aí, então, eles viram parecer línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Então, nesse texto aí de Atos, o fogo era um sinal da presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós vimos que o fogo é uma evidência da presença do Senhor. Em Êxodo capítulo 3, versículo 20, quando Moisés foi chamado por Deus, a Bíblia diz que tinha uma sarça que estava queimando. E essa sarça não parava de queimar, sempre estava queimando. Isso chamou a atenção dele, porque era normal uma sarça pegar fogo. É uma planta seca, no deserto, e geralmente elas pegam fogo. Mas aquela não parava de apagar, não apagava o fogo. Estava sempre ardendo. Então, quando Moisés chega perto daquela sarça, Deus fala com ele assim: tira a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Não se aproxime de mim, porque esse lugar é santo. Ele teve que se preparar para chegar na presença de Deus. E Deus falou com ele através daquele fogo, através daquela sarça. Então era o Espírito Santo de Deus ministrando e chamando Moisés para libertar o povo de Israel. Também nós vimos, em Levítico, que nós vimos ali que o fogo fazia parte do holocausto.
Então, quando eles preparavam ali um sacrifício para o Senhor, a Bíblia diz que naquele momento veio do céu, fogo do céu e queimou aquele holocausto. Como fez também com Elias, né? Quando ele preparou aquele altar, a Bíblia diz que o fogo do céu veio sobre aquele lugar, né? E queimou e recebeu o holocausto, a oferta. Também o fogo é lugar de proteção. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito e começou a caminhar na terra prometida, de dia tinha uma coluna, né? Tinha uma nuvem, né? Sobre o povo, porque o sol era muito escaldante. E à noite, como é frio, tinha coluna de fogo. E essa coluna de fogo acompanhou o povo de Israel durante 40 anos. Aleluia, já pensou? 40 anos aquele fogo à noite ali, esquentava eles, protegia eles contra o animal. Estava na presença do próprio Deus, Deus cuidando deles, como Deus faz hoje em nossos dias. Deus está cuidando, nos protegendo através do seu Espírito Santo. Aí tudo isso, né, está relacionado aí com o Espírito Santo, que estava sobre a vida dos discípulos. Então, outra coisa que o fogo nos fala aí, e eu quero terminar com isso, que em Apocalipse capítulo 4 e 5, diz que o Espírito Santo é simbolizado por 7 lâmpadas de fogo. 7 lâmpadas de fogo, né, candeeiro. Então, esse número 7 tem um sentido de perfeição, de completude, e essa passagem parece se referir ao perfeito conhecimento dado a Cristo, né? A Jesus ungido de Deus, que está relacionado com Isaías 11, que fala dos 7 espíritos, de sabedoria, de mansidão, de graça, de domínio próprio, de conhecimento, estava sobre a vida de Jesus, e assim também pode estar sobre nossa vida. E então, para nós terminarmos, eu quero ler um texto, Mateus capítulo 25, Mateus 25, eu quero terminar a ler esse texto aqui, a parábola das 10 virgens, diz assim, versículo 1, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias, e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa parábola ilustra muito bem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Jesus está voltando, e Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro, mas nós temos que estar preparados, cheios do Espírito Santo. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, não é uma doutrina que é para o tempo dos apóstolos, não é um ensinamento que é só para aquele tempo, é um ensinamento até que Jesus venha. E eu e você, nós precisamos, né, sermos pentecostais, podemos dizer, sermos cheios do Espírito Santo, aguardar esse dia com o coração preparado. Eu não sei como é que você anda na sua vida, né, como é que é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Quem sabe é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso hoje. Quem sabe você nunca prestou atenção nas Sagradas Escrituras sobre a necessidade do Espírito Santo. Mas nessa noite eu quero convidar você a falar com Ele nesse momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui na Tua casa, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Tudo que está sendo feito aqui é por causa do Teu Espírito Santo.
Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. A nossa conversão, a nossa mudança de vida, o nosso relacionamento contigo, a palavra revelada, nós não entendemos nada se não é o Teu Espírito Santo agindo em nós. Pai, por isso nessa noite eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo possa vir, como aqui a Bia leu no começo do texto, no começo do culto, Senhor. Ó Deus, se nós pedimos o Teu Espírito Santo, Tu vai nos dar. Nós queremos mais do Teu Espírito Santo. Nós já recebemos dele quando nós aceitamos a Ti como Senhor Salvador. Se nós ainda não aceitamos, se alguém aqui que ainda não aceitou, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Ele vai tocar no seu coração. Ele vai dar convicção de pecado. Você vai entender o que Jesus Cristo fez na cruz. Você não vai tratar de qualquer maneira aquele sacrifício tão grande e tão importante para nós, para a nossa salvação. É o único meio de sermos salvos, é o único meio de sermos restaurados. Então, tudo começa com o poder do Espírito Santo agindo em nós, nos nossos corações. Então, abra para Ele nessa noite. Se você ainda não o aceitou, é Jesus que é a porta, é Jesus que é o caminho, é Jesus que é aonde você recebe tudo que o Pai quer te dar. Através de Jesus, a salvação, também a presença do Espírito Santo, discernimento das coisas espirituais. Nós não conseguimos ler a Bíblia, entender a Bíblia, se não é o Teu Espírito Santo que revela a nós. Nós não conseguimos viver cada dia na Tua presença como cristãos, se não tivermos o Teu Espírito Santo, o azeite dentro de nós, o fogo ardendo dentro de nós, da nossa vida. E eu oro, Pai, que nessa noite Teu Espírito Santo comece a agir nos nossos corações. E você tem que fazer essa oração: Espírito Santo, vem sobre a minha vida nessa noite. Não importa se você está cheio de pecado ou não, não importa se você está frio ou não, mas quando você abre para o Espírito Santo de Deus agir, a tua vida começa a mudar, a nossa vida começa a mudar. Deus começa a fazer algo tremendo no nosso coração. Nós conseguimos vencer pecados, nós começamos a ouvir a voz de Deus, discernir coisas que nós nunca entenderíamos de maneira natural. Nós começamos a ser usados por Deus poderosamente na vida de outras pessoas. As pessoas vão se converter através da nossa vida, através da nossa oração, através da nossa palavra, porque não é nós, é o Espírito Santo agindo em nós, através de nós. Não apaga o Espírito Santo, não enxote o Espírito Santo, deixa Ele agir na sua vida, se submeta a Ele nessa noite, e Ele vai fazer coisas tremendas no seu coração. Quem sabe você já foi cheio do Espírito Santo, mas hoje está apagado, hoje está frio. Nessa noite, peça a Ele: Senhor, arda no meu coração. Eu deixei apagar esse fogo, Deus, eu deixei apagar a Tua presença. Eu, Senhor, me afastei, ó Deus, dando legalidade ao inimigo, ou me esfriando, Senhor, deixando de Te buscar. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, porque não é um ato único, é uma coisa contínua. Todos os dias nós temos que estar cheios e nos enchendo do Espírito. Todo dia nós temos que buscar esse óleo. Todo dia nós temos que buscar essa presença gloriosa. Todo dia nós temos que nos prostrar diante do Senhor e dizer: enche-nos, Senhor, mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua presença na minha vida, Senhor. Então, eu quero orar nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, venha agir com poder e graça, Senhor, como naquele dia de Pentecostes, Senhor. Ó Deus, quando o Senhor começou a agir na vida daquelas pessoas, daqueles discípulos, o Senhor os usou poderosamente, o Senhor transformou eles como testemunhas, Senhor, ó Deus, que marcaram e transformaram o mundo. Assim nós, ó Deus, estamos aqui buscando nesses dias, ó Deus, o Pentecostes do Senhor sobre nós, o Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas. Ó Deus, venha queimar tudo aquilo, Senhor, que é impuro em nós, venha nos purificar, Senhor, nossa vida, como os leprosos eram purificados, Senhor, no Antigo Testamento. Assim vem, ó Espírito Santo, sobre nossa vida poderosamente, ó Deus, nos purificando de todo pecado, ó Deus, nos dando uma consciência, Senhor, sensível à Tua voz, ó Senhor, à Tua palavra, não tratarmos o Senhor como indiferença, Senhor, incredulidade não, Senhor, mas nessa noite vem agir nos nossos corações poderosamente, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, tenha liberdade, Senhor, de tocar nos nossos corações, de operar nas nossas vidas, Senhor, ó Deus, como o Senhor quer, conforme a Tua vontade.
Eu abro meu coração a Ti. Eu abro a minha vida a Ti, Senhor. Vem, Jesus. Vem, ó Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite. De uma maneira sobrenatural, Senhor. Quebrantando os nossos corações. Transformando nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus. Vem e faça a Tua obra. Vem e faça a Tua vontade, Senhor, no nosso meio. Deus, nos dê convicção do pecado, Senhor. Nos mostra, Senhor, aonde estamos errando, Senhor. Tire de nós, ó Deus, tudo aquilo, Pai, que ofende o Senhor. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos quebrantamos diante do Senhor. E nos rendemos a Ti, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pai, haja em nós e através de nós. Haja nos nossos corações, tirando toda tristeza, toda angústia, Senhor. Tirando de nós, Senhor, toda essa culpa, Pai, por causa do pecado. Venha nos lavar, venha nos redimir, Senhor. Venha nos regenerar, venha fazer algo novo dentro de nós. Queremos deixar, Senhor, que Teu Espírito Santo haja poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus.